Olá, Daniel, uma ótima tarde para ti. Então, eu estou falando deste assunto aqui com um psiquiatra, professor do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro, a Unisa, o Dr. Khalil Doualib, né? Doutor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje e muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigado a vocês por estar aqui me convidando a falar de um assunto que é tão importante e que modifica tanto a vida das pessoas quanto a depressão. É a depressão pós-parto, né? Esse que aí, infelizmente, acomete 25% das brasileiras, das grávidas, né, ao ano, só aqui no Brasil, né, doutor? É que nós temos várias gradações do quadro depressivo, principalmente no pós-parto. Então, nós temos um quadro que é o mais frequente, que chama-se Blue puerperal ou Postpartum Blues, que é um quadro mais leve e que geralmente está associado com a insegurança. Então, primigestas, pessoas que estão tendo seu primeiro parto, ou que não têm um grande colchão familiar que ajude, ou não tem uma situação de que irmãos, irmãs, amigas próximas possam ajudar. Isso facilita que se tenha muita insegurança e geralmente é um quadro que pode ser apenas orientado e que acaba tendo uma razoável para boa evolução, que é o postpartum blues. Mas existem quadros depressivos que são mais sérios, mais graves, e esses precisam ser cuidados atentamente. Eu acho que é importantíssimo a gente já falar de início dos sinais da depressão, né, pós-parto, porque daqui a pouco tem algum familiar próximo que consegue identificar esse problema até para essa mulher já começar um tratamento. Olha, o mais importante é que a gente possa detectar o mais precocemente possível. Então, quais são os primeiros sinais? Geralmente já são durante a própria gestação. Então, mudança de comportamento, um certo retraimento, ficar um pouco mais isolada, sem muito prazer e sem muita vontade nas coisas. Então, essa pessoa parece que já está com um sofrimento maior psíquico que já vai transparecendo em todas as suas relações. O final da gravidez, ele é mais desconfortável, né? A criança está grande, você tem uma situação física que já não é tão confortável, o estômago está apertado, a bexiga está apertada, o intestino está apertado, fica difícil encontrar um lugar para se ajeitar na cama. Então, o final da gravidez ele já é um pouco mais pesado para todas as gestantes. Mas para essa pessoa, isso está tudo um pouquinho a mais. E ela começa a perder o interesse e o prazer nas coisas da vida. Esse é um primeiro grande sinal de alerta. A identificação, eu fazendo essa entrevista aqui com grande conhecimento de causa, doutor, porque meu bebê está com 7 meses, não foi sugestão minha, foi sugestão da colega Helena Caetano, que está de férias nesse período, que começou esse contato, mas então, né, justamente, o senhor fala agora da questão da dificuldade, inclusive dificuldade de locomoção, né, e aí a pessoa daqui a pouco se pega sem condições de desenvolver, né, conseguir ali dar conta de determinadas tarefas e vai realmente se fechando, né, se isolando, tentando fazer aquele recomendado, né, descanso ali, geralmente mais para o finzinho da gestação. Quanto mais estrutura você tiver, então apoio, ajuda, então um casamento que facilite isso, então companheiro, uma companheira que ajude muito a você nesse momento, uma estrutura, às vezes, com alguém que dê uma assistência, pode ser um familiar, pode ser uma pessoa que já passou por uma gestação há pouco tempo. Então, quanto maior a rede de apoio que nós tivermos, isso é mais tranquilo. Então, as pessoas sabem o que vão passar, se organizam melhor, mas não é tranquilo para ninguém, né? Você mesmo está contando que passou alguns perrengues aí. Inclusive, o que é importante também a gente falar é que tem aquela coisa da sociedade, né? Que fala que depressão é bobagem da pessoa que não tem ocupação. Mas não, a depressão é algo muito sério e precisa de tratamento.
Então, quando a gente detecta essas alterações de comportamento na gestante, isso ainda é mais grave. Porque depressão é grave em todo mundo, em qualquer idade, seja adolescente, seja numa pessoa idosa, depressão é extremamente grave e precisa ser muito bem cuidada. Na gestante, tem alguns riscos a mais, porque quando essa depressão se torna algo maior, que impacta mais a vida, que tem uma gravidade maior, ela coloca em risco a vida da gestante e do bebê. Então, isso é uma situação muito grave, muito delicada, e que todo mundo precisa estar muito bem atento. Então, cabe ao obstetra, ao ginecologista que fez o pré-parto, então, todas aquelas consultas, que ele já pergunte sobre o estado mental da mãe, né? E, além disto, que ele possa perguntar se essa pessoa já teve casos na família de primeiro grau com depressão. Então, se tem mãe, irmãos, tias que possam ter tido algum tipo de depressão. Então, quando isso ocorre, então ele detectar que algum familiar teve depressão, ou ele detectar que aquela pessoa já teve depressão na vida, esta pessoa gestante precisa ser melhor cuidada. Então, ela precisa ser mais avaliada, precisa ser acompanhada, porque o risco dela ter uma gestação com depressão é maior ainda do que na população geral. E aí, por exemplo, o filho, ela teve, vamos supor agora, a gestante teve o bebê, teve depressão pós-parto, fez tratamento, tudo certo, mas sonha em ter mais filhos. Qual é que é a recomendação para essa mulher? Veja, ela se tratando e cuidando-se bem e ficando ótima, que bom, ela pode engravidar, e às vezes até engravida mesmo não estando tão bem, mas isso não significa que terá novamente depressão. Então, o que ela deve fazer depois do episódio depressivo para continuar bem? Então, colocar atividade física regular na sua vida. Então, mudanças de hábito que incluam atividade física pelo menos 4, 5 vezes na semana, de preferência aeróbicos. Pode ser uma caminhada mais forte, pode ser uma esteira, pode ser apenas uma luta ou uma dança que ela possa fazer, algo que seja prazeroso, que possa ser uma atividade aeróbica, e isso ajuda muito na produção de endorfina e é preventivo de novos quadros depressivos. E uma mudança de alimentação, isso também é muito importante. Alimentos mais integrais, então, alimentos que a gente considera de melhor proteção para a depressão. Então, menos gorduras, menos carne vermelha, mais carne de peixe, substâncias que sejam mais pré-bióticas e probióticas. Então, ter o seu intestino funcionando adequadamente, isso também é muito protetor para a depressão. Então, uma série de quadros que ela deve fazer para o seu bem-estar mental, independente se ela vai ter uma nova gestação ou não, e se quiser ter uma nova gestação, então que ela possa, afinal, esse bebê vai precisar da mãe em bom estado mental, né? E então que ela possa estar bem, para que ela fique bem, para que essa relação com o bebê fique bem, e que é fundamental para o desenvolvimento depois da nossa personalidade, né? E como fica, doutora, a questão da amamentação? Porque acredito que o tratamento, né, da depressão tenha que ser com medicamentos. E aí isso vai impactar no organismo da mãe, como fica o organismo do filho, se é que vai poder mamar. Quando é uma depressão mais leve, que a gente chama então do postpartum blues, geralmente não há necessidade de medicamentos psiquiátricos. Às vezes, orientação, apoio, isso já ajuda muito. Às vezes, uma terapia, atividades físicas, isso já ajuda muito, muito. Quando a depressão é mais de moderada em diante, aí há uma necessidade de uso de medicação. E aí nós temos duas grandes opções. Uma é realmente parar a amamentação, nós podemos dar uma medicação que cesse a amamentação, e aí a gente passa por uma reposição com a mamadeira que o pediatra orientar, o tipo de leite que ele orientar, ou um banco de leite, alguma coisa assim.
Ou então, para mães que façam questão de amamentar, de dar o peito, que acham que que é importante para o nenê, para esse contato, aí nós podemos cessar o leite dela e usar um cantil, que a gente usa muito, que é colocar um cantil, que a pessoa pendura aqui no pescoço, ele tem duas hastes de silicone que você coloca aqui em cima e que ficam em cima do mamilo. A gente prende essa hastezinha em cima do mamilo, então o bebê suga o mamilo, mas o leite está vindo desse cantil do leite que o pediatra orientou. Então, isso é possível de ser feito, porque a gente não pode correr o risco da mulher amamentar com leite com medicamentos, né? Não faria bem a esse nenê, então, a gente prefere que ele não receba remédios nessa fase da vida. Principalmente, né, porque tem a questão ali também da exaustão dessa mãe, que pode acabar, né, agravando por conta da demanda, né, das diversas ali mamadas ao longo do dia. Bom, a gente poderia seguir o papo aqui ao longo da tarde, né, doutor? Mas infelizmente a gente tem que encerrar e eu agradeço muito aí todos os esclarecimentos, o senhor ter vindo aqui conversar comigo e também com a audiência, com o pessoal que está em casa. Obrigado, é sempre um prazer poder estar aqui. Quanto melhor a gente puder orientar, melhor para todo mundo, né? Verdade. Conversei, Daniel, com o Dr. Calil, ele que é psiquiatra, né, professor também, dando aí essas orientações, falando da questão da depressão pós-parto. Bom, eu volto contigo.